Graça e paz, povo de Deus. Vamos a mais um vídeo da série Escatologia. E no vídeo de hoje, nós iremos expor mais um selo do Apocalipse, capítulo 6, o terceiro selo, que está no versículo 5 de Apocalipse, que diz assim: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro, mas não danifiques o azeite e o vinho. Meus amados irmãos, nós iremos perceber que quando Jesus Cristo desata o terceiro selo, João, que foi o responsável por receber a revelação do Apocalipse, vê um cavalo preto, que representa a fome. E esse especificamente também representa os preços inflacionários. Nós iremos perceber que ao longo dos anos e séculos, esse flagelo da fome já percorre o mundo todo. Lá em Mateus 24 também é um dos sinais do princípio das dores falado pelo próprio Jesus Cristo. Mas a partir do momento em que Cristo estaria perto de voltar, esse sinal, esse flagelo iria se intensificar. E aqui, esse cavalo preto, esse cavaleiro preto, ele tinha uma balança na mão para pesar os alimentos, certo? Ou seja, e aqui nós iremos perceber, no versículo 6 especificamente, que João viu uma medida de trigo por um dinheiro, né? Ou seja, por um denário, em outras versões. No primeiro século, um dinheiro ou um denário representava um dia de trabalho de um trabalhador. Trazendo para os nossos dias, imagina uma diária de uma pessoa que trabalha na construção civil, de um pedreiro ou de um servente, que hoje está em torno de R$120, um pedreiro, um servente em torno de R$60 a R$70, dependendo do lugar. Imagina só o que João estava dizendo, que chegaria um tempo em que um dia de serviço pesado iria corresponder a, quando essa pessoa fosse comprar o alimento, corresponder a 1 quilo de farinha. Como também esse dia de serviço corresponderia a 3 medidas de cevada, que é mais barato do que farinha. Hoje, quanto é 1 quilo de farinha? Quanto é 1 quilo de farinha? Em torno de R$5, R$6, um exemplo. Imagina só, 1 quilo de farinha sair por R$100, por R$70. Então, João estava vendo esse sinal da fome, desse flagelo, que iria dificultar a vida do ser humano, somente dos pobres, dos mais necessitados. E nós temos percebido no mundo em que nós vivemos como está difícil a nossa sobrevivência. Muitos vivem, morrem de trabalhar apenas para sobreviver com o básico, e às vezes nem dá para sobreviver, devido aos preços exorbitantes. E só quem ganha com isso são os ricos, né? E nós sabemos, meus irmãos, só para você entender, os cristãos do primeiro século passaram por diversas perseguições. Inclusive, servir a Cristo significa renunciar aos prazeres do mundo, renunciar às regalias, às posições que o mundo oferecia. E lá no Império Romano, você sabe muito bem que os cristãos eram perseguidos, que os cristãos não eram favorecidos. E aqui, os cristãos, ser cristão naquela época era perder dinheiro, era perder posições, né? E um grande detalhe, Jesus falou na abertura desse terceiro selo, que foi que não danifiques o azeite e o vinho. Ou seja, trigo e cevada é comida de pobre, mas mesmo a comida de pobre estaria rico, os alimentos estariam caros e difíceis para os pobres comprar, devido aos preços inflacionários, mas o azeite e o vinho estaria lá. Ou seja, Jesus estava dizendo a João estava vendo assim, que chegaria um tempo nessa terra em que só os ricos seriam favorecidos, em que os pobres, os cristãos, né, quando não danifica o azeite e o vinho, ou seja, não mexa nessa parte, vocês não terão direito, só eles terão direito. Vai ser difícil, além da perseguição, além da tortura, da morte por causa do Cavaleiro Vermelho, que iria trazer a falta da paz, que iria perseguir os cristãos, também
nós, os cristãos, enfrentariam dificuldade nesses últimos dias. E quando diz não danifiques o azeite e o vinho, era Jesus dizendo assim, olha, não provoquem revolução, não vão atrás dos seus direitos, porque é uma permissão minha. No tempo certo, nós temos que entender que Deus vai agir. E nós temos que entender que também, o apóstolo Paulo também nos ensinou que nós temos que aprender a sermos felizes, a nos contentarmos com a bonança e com a tristeza e com a tempestade. Em toda maneira de viver, eu aprendi a me contentar com a fartura, bem como a passar necessidade. O cristianismo combina com isso, a nossa glória não é daqui. E aqui, meus irmãos, nós iremos perceber que também é um cavaleiro que já está atuando e já está em ação por muito tempo, mas temos visto as coisas se intensificar. Temos visto as coisas se dificultar, principalmente para os cristãos, né? Ou seja, preços inflacionários, dificuldade de viver, o pobre cada vez mais pobre, o rico cada vez mais rico, as injustiças, as desigualdades sociais. Temos visto isso aí, meus amados irmãos. Mas aqui um grande detalhe, Jesus falou, não danifiques o azeite e o vinho, não reivindique os seus direitos, não toque, não se iguale, não queira se igualar, né, com as iguarias do rei, não queira participar, assim como Daniel não participou, não queira mexer nisso aí, não danifiques, porque a vingança, a justiça pertence ao Senhor. Não corra atrás dos seus direitos, não desrespeite as autoridades, mesmo sendo autoridades que não sejam a vontade absoluta de Deus, mas toda autoridade é constituída por Deus, é permitida por Deus. O que a gente deve fazer é orar pelas autoridades, mesmo que não seja uma autoridade fiel ao Senhor, mas oremos pela autoridade. Vamos proclamar o Evangelho para as autoridades, porque a gente sabe que muito disso passa pelo governo, pelo mau governo. Mas todo governo foi constituído por Deus, pela permissão de Deus, muitas das vezes. Então, irmãos, esse é mais um selo. Fique conosco, acompanhe essa série, dê o seu like, comente, se inscreva no canal. Tá bem, meus amados irmãos? Nos próximos vídeos iremos continuar a exposição desses selos até o final, tá bom? Deus te abençoe, espero que você tenha entendido o flagelo da fome, né? Esse selo da fome, o cavaleiro preto, que representa a fome e os preços exorbitantes e os preços inflacionários, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus.